Você vai ouvir agora uma mensagem do Reino de Deus, ministrada em um dos cultos no Ministério Pão Vivo. Ouça com atenção, pois essa palavra é para você. E abra comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, e nós vamos ler o que está escrito no versículo de número 15. Está preparado aí para transbordar da presença de Deus, tá? Olha, hein? Deus vai derramar sobre nós graça, sabedoria na presença dEle. E aqui em Atos capítulo 9, no versículo 15, quem encontrou, diga glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Amém? Vou reler. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Amém? Pensa numa declaração que deu um nó na cabeça de uma pessoa. Foi essa a escolha de Jesus. Quando ele faz a escolha por Saulo, na mesma hora houve oposição, dizendo assim: olha, o Senhor talvez não saiba quem é que o Senhor está escolhendo. Talvez o Senhor não saiba quem é essa pessoa que o Senhor está dizendo que é vaso escolhido. Mas Deus, através de Jesus, vai dizer claramente: vai lá, faz o que eu estou mandando, porque este homem é para mim um vaso escolhido. Você crê que você está aqui já deu um nó na cabeça de muita gente? Quem te via no passado, quando você fala assim: estou indo para a casa de Deus, a pessoa fala: o quê? Ele me escolheu também para me estar lá adorando a Ele, louvando a Ele, não somente aqui na terra, mas em breve lá no céu também. Já pensou quantas pessoas já não tiveram aquele nó na cabeça? Mas você crê que Deus, Ele sempre acerta nas suas escolhas? Quem crê, diga glória a Deus. Então eu vou ler a parte A mais uma vez e você repete logo após a minha leitura. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Põe a mão assim na altura do teu coração. Vamos pedir que Deus venha falar conosco. Pai querido e Deus amado, Deus bendito e todo-poderoso, Senhor nosso Deus, neste momento nós entramos em Tua presença para ouvir a Tua voz. Estamos aqui, meu Deus, não porque escolhemos o Senhor, mas o Senhor escolheu a cada um de nós. Então, meu Deus, venha falar com cada vida aqui presente, com cada pessoa que está aqui, que essa mensagem, meu Deus, ela venha alcançar os corações e a mente do teu povo, para que nós, meu Deus, venhamos, meu Pai querido, fazer aquilo que o Senhor quer, ó Pai, aquilo que o Senhor deseja e espera de cada um de nós. Toma o teu lugar aqui neste altar, é onde essa mensagem chegar, meu Deus, fale com o teu povo e glorifique o teu santo nome em nosso meio, Pai. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Diga glória a Deus. E por favor, igreja, pode se assentar e vamos prestar bastante atenção. A partir de agora não ande pela igreja. Precisar de algo, peça para os obreiros, para você não perder nada dessa ministração. Tá quentinha do forno essa mensagem aqui, tá bom? Amados irmãos, o apóstolo Paulo, ele vai fazer declarações de Deus
declarações excelsas, como por exemplo ali em Romanos capítulo 11, a partir do versículo 33, que o apóstolo Paulo, ele vai fazer uma exaltação à sabedoria de Deus. Ele vai começar a dizer, profundidade da riqueza, porque ele vai começar a perguntar quem foi o conselheiro de Deus, de tamanha sabedoria que tem o Senhor. No versículo de número 36, ele vai dizer, olha, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, glória a ele para sempre, amém. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele vai exaltar a sabedoria do Senhor, porque o nosso Deus, pela sua autonomia, ele é imprevisível. Não adianta a pessoa, por exemplo, querer cravar a forma, a maneira, o jeito que Deus vai agir. Porque todas as vezes que a pessoa, ela tenta fazer assim, ela pode se surpreender. Porque o nosso Deus, ele é imprevisível. A maneira que Deus vai operar, em quem que ele quer operar, quem ele vai usar, não tem como cravarmos, porque é uma autonomia do nosso Deus. Só que se tem algo que Deus, ele é imprevisível no extremo, é nas suas escolhas. Nós podemos ler aqui em 1 Coríntios, no capítulo 1, eu quero que você vá lá comigo, 1 Coríntios capítulo 1, o apóstolo Paulo, ele vai deixar claro que Deus, ele é tão imprevisível que ele chega até confundir realmente muitas pessoas. Diz aqui, 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículo 27, ele vai dizer assim, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. Olha só, por que Deus, ele não foi e escolheu lá os mais capacitados, os mais letrados, aqueles que têm mais condição, aqueles mais prósperos? Deus parece que ele faz tudo ao contrário da forma que nós pensamos. E você vai vendo que Jesus, ele segue o mesmo padrão. Quando ele vai escolher os seus discípulos, você vai ver um ou outro que talvez na sua lista apareceria, mas na grande maioria de escolhas de Jesus, eram pessoas que eram desprezadas de alguma forma. Por exemplo, o próprio Mateus, que é chamado na Bíblia também de Levi, era um publicano, cobrador de impostos, uma das pessoas mais desprezadas de Israel, porque se uma pessoa fosse vista comendo com um publicano, essa pessoa era rejeitada tal como um publicano era. Então, Jesus, ele vai lá e olha para esse homem e manda segui-lo. Você vai ver os irmãos pescadores ali, Pedro e André, estavam ali numa noite fracassada, sem pescar absolutamente nada. E ainda Pedro com um agravante de uma sogra enferma dentro de casa. E Jesus, ele vai lá e depois de uma virada na vida profissional de Pedro, de repente ele chama ele para segui-lo. Olha como que Jesus, ele parece ser imprevisível também. E uma das maiores provas da imprevisibilidade das escolhas de Deus é a minha própria vida. Talvez a sua própria vida. Talvez você diria assim, pastor, eu nunca me imaginei estar numa igreja. Pela infância que eu tive, pela juventude que eu tive, até pouco tempo atrás, da forma que eu era, eu nunca me imaginei. Mas olha onde que você está hoje, dando paz do Senhor para Deus e o mundo, até para as cadeiras você está dando paz do Senhor agora, hein?
Quem que imaginaria isso? Somente Deus ele pode fazer isso. Mas você não fique triste pensando que Deus errou por causa do seu passado. Deus ele tem uma grande obra para fazer na tua vida e essa obra irá se concretizar em nome de Jesus. Amém? Diga para quem está do teu lado: Deus não errou em te escolher. Amém? Quem é feliz de estar na casa de Deus? Diga glória a Deus. Eu amo estar na igreja, eu amo estar na presença de Deus, porque na igreja eu me sinto bem com as pessoas, é onde eu ouço a direção do Senhor. Só que, meus irmãos, se Deus ele nos escolheu para estarmos aqui adorando a Ele, cultuando a Ele, servindo a Ele, nós temos que fazer um questionamento a nós mesmos. Quem temos sido nós na casa de Deus, na presença do Senhor? Ele não errou em nos escolher, mas quem temos sido na casa do Senhor? A palavra do nosso Deus, ela vai dizer em 2 Timóteo, vamos lá comigo, 2 Timóteo, no capítulo de número 2, o apóstolo Paulo, escrevendo para o seu filho na fé, Timóteo, ele vai dizer no versículo de número 20, no capítulo de número 2, no versículo 20, ele vai trazer a lume uma parábola, e nessa parábola traz esse questionamento. Em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 20, diz assim, ó: ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para o quê? Para desonra. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor, e preparado para toda boa obra. Amém? Olha só o que Paulo está dizendo para Timóteo. Numa grande casa há vasos de honra e vasos de desonra. Só que ele vai citar 4 tipos de material para os vasos que ali estão ali: ouro, prata, madeira e barro. Só que ele não vai dizer qual que é o vaso de honra e qual que é o de desonra. Ele vai trazer esses 4 elementos de vaso que estão dentro da casa. Só que ele não deixa claro quais que são os vasos de honra e os de desonra. Então, nós temos que fazer aqui um momento de reflexão. Quem temos sido nós? Qual desses 4 tipos de vasos temos sido nós, ou que queremos ser? Se nós formos pegar o vaso de ouro, o que o vaso de ouro é, igreja? O vaso de ouro, primeiramente, ele é muito valioso. Ele é muito valioso. O vaso de ouro, ele é muito brilhante. Ele se destaca demais. E o vaso de ouro, ele é bonito, mas eu te pergunto uma coisa. O que você colocaria dentro de um vaso de ouro? O que você colocaria dentro dele? Hein? Pensa aí, tenta achar alguma coisa que você poderia colocar dentro de um vaso de ouro. O vaso já é de ouro. Por dentro é brilhante, por fora também. O que você colocaria? Até para achar alguma coisa para colocar ali dentro, é difícil. Só que se nós formos trazer isso para a nossa vida, o que seria um vaso de ouro dentro da igreja, dentro da casa de Deus, na caminhada da fé? Seria, meus irmãos, aquelas pessoas que querem se destacar demais. E querem se destacar muitas das vezes mais até do que o próprio Deus. Você vê às vezes, hoje em dia não é Deus mais que faz milagres, mas tem pregadores que garantem que são eles que fazem os milagres. Ou seja,
É um vaso de ouro que até quer brilhar muito, até mais do que o próprio Deus. É aquele vaso que, aquela pessoa que acha que é melhor do que todo mundo, que prega melhor do que todo mundo, que louva melhor do que as pessoas. É aquela pessoa que tem que se destacar, porque senão ela não aceita. Igual tem pregadores, por exemplo, que às vezes você vai convidar para ir em determinados lugares, ele pergunta: quantas pessoas tem na igreja? Porque o pregador está acostumado a ir só em grandes conferências agora. Tem que se destacar mais. Só que, meus irmãos, o vaso de ouro, ou a pessoa que pensa dessa forma, ela tem que baixar um pouquinho a bola. Porque, segundo a palavra de Deus, toda a honra, toda a glória tem que ser dada a Deus. Toda a honra, toda a glória tem que ser dada ao Senhor. Porque tudo é criado por Ele e para Ele. E em nome de Jesus, nós não podemos ter esse sentimento, porque a pessoa que age e pensa dessa forma, a ruína dela está próxima. A própria palavra de Deus, ela diz que Deus, Ele abate o soberba e dá graça aos humildes. Será que você tem sido um vaso de ouro aí, hein? Ô pastor, agora não, viu? Mas eu queria até ser o vaso de ouro, mas agora não. Mas ele vai citar aqui que dentro de uma grande casa, além de ter o vaso de ouro que toda igreja tem, que todo lugar tem também o vaso de prata. O que seria esse vaso de prata? O vaso de prata, no sentido correto, no conceito da palavra, ele é muito bonito. Vaso de prata é. Mas você vê que se o vaso de prata ele fica muito tempo parado, ele fica o que? Escuro. Ele perde o brilho. Ele perde ali, ele acaba escurecendo. Você vê que você encontra polidor para prata para quê? Porque se ela ficar muito tempo parada, ela fica com aquela borda, aquela crosta preta. Isso representa, dentro da casa de Deus, na caminhada da fé, aquela pessoa que fica muito tempo parada. Aquela pessoa que, por exemplo, não quer participar de nada. Vai ter um evento lá na praça, lá, vamos lá. Ah, não, eu não quero não. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma vigília aqui de madrugada de oração. Aí todo mundo fica cobrando o pastor. Vamos fazer uma vigília na igreja, vamos fazer. Mas na hora que vai fazer a vigília, 5 pessoas vêm. Aí fica aquele monte de vaso de prata parado, escurecendo, perdendo o brilho do Espírito Santo. Está ficando fosco, aquele crente fosco que não tem ânimo para nada. Vamos buscar o Espírito Santo, vamos glorificar a Deus. Não, eu estou assim. Vamos ficar de pé para louvar ao Senhor. Não estou assim mais não, estou cansado. Eu entendo, mas meus irmãos, nós temos que sempre nos apresentar diante de Deus com o nosso melhor, porque senão nós vamos acabar perdendo aquele brilho dentro da casa. E não um brilho nosso, mas aquele brilho do Espírito Santo. Aquele ânimo, aquela alegria de ajudar, de fazer. Chegou um visitante na igreja, a pessoa, lá vai o pastor mandar sair do lugar para ir lá abraçar o visitante. Poxa, meus irmãos, Deus está levantando pessoas das garras de Satanás, tirando pessoas do lamaçal do pecado. E às vezes a gente fica igual vaso de prata dentro da igreja, só tomando espaço dentro da casa. Diga para quem está do teu lado, não seja vaso de prata. Amém? Porque senão vai chegar um tempo que você vai ficar ali escurecendo, vai dando aquela crosta, vai sendo aquele cristão teia de aranha ali, de tão parado que está, até teia de aranha dá, né? Então vamos lá, tem que se levantar, tem que estar para cima. Amém, amados irmãos? Mas tem... Segundo aqui o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, tem um terceiro tipo de vaso que está dentro da casa. Tem aquele vaso de ouro, que é mais valioso segundo ele. Tem o vaso de prata que está aí escurecendo. Mas tem o vaso de madeira também, que é um vaso de pau que ele fala aqui. O vaso de madeira, meus irmãos, ele é aquele vaso mais delicado. Porque você não pode colocar qualquer coisa dentro da madeira que empena. Colocar água, ela empena
e começa a abrir o quê? Fissuras. Ele racha. O vaso de madeira, ele não aguenta sol. Você põe no sol, ele racha. Você põe ele na sombra, e dependendo da umidade, ele dilata. Então ele é muito frágil. Ou seja, além de ser, por exemplo, um vaso mais simples, ele, se por exemplo tiver uma casa sendo incendiada, o vaso de madeira, ele é consumido. Ele queima, ele se deteriora. Se nós formos trazer essa analogia para a vida cristã, para a casa de Deus, o vaso de madeira, ele é aquele que vai se desfigurando com o tempo. Assim como o vaso de madeira ele vai descascando ali, vai perdendo o verniz, aquela pessoa ela vai se deteriorando. Antes ela era muito animada, queria participar de tudo, agora não quer participar de mais nada. Vai se desfigurando. É aquela pessoa que, por exemplo, não aguenta luta, porque senão ela queima, ela racha, ela não consegue prosseguir. E tem muitas pessoas, infelizmente, dizendo isso, meus irmãos, que são hoje vaso de madeira, não aguentam nem ouvir uma mensagem. Às vezes o Espírito Santo ele traz para nós uma mensagem um pouco mais forte, chamando a nossa atenção, dizendo que nós precisamos mudar, que nós temos que perdoar, que nós precisamos pedir perdão a Deus. E às vezes a pessoa ela não aguenta, ela simplesmente fala, quer saber? Eu não quero mais ficar indo na igreja, eu não quero mais porque eu estou me sentindo mal. Nós temos que entender isso. Que a nossa estrutura, ela pode até ter sido um dia de madeira, uma estrutura frágil, de não aguentar, às vezes, passar por lutas e tribulações. Mas Jesus, quando Ele escolhe a todos nós, Ele diz assim, no mundo tereis aflições. Ou seja, quem é vaso de madeira, ele até pode estar dentro da casa, mas ele não consegue ir muito longe. Em nome de Jesus, se você tem tido essa mentalidade, pensado em desistir, e tem andado desanimado, hoje eu quero dizer para você aqui, meu irmão e minha irmã, o Espírito Santo ele vai mexer com essa estrutura frágil, ele vai te dar uma estrutura forte, ele vai agir no seu interior e colocar dentro de você a presença do Deus Todo-Poderoso. Amém? Quem tem sido você, hein? Ô pastor, não sei não, acho que eu sou esse vaso de madeira aí, viu? Mas tem um último vaso que Paulo ele vai dizer aqui. Ele vai dizer que também existe dentro da mesma casa o vaso de barro. E meus irmãos, o vaso de barro, ele é feito com as mãos do próprio oleiro. O oleiro ele molda ele do jeito que ele quer, para a utilidade que ele quer. E o vaso de barro, se ele quebrar o oleiro, ele pode ir lá fazer de novo, que ele aceita ser moldado novamente. Mas o vaso de barro, ele é muito simples. Ele é muito, para muitos ele é até descartável, que ele não aparece. Você pode ver, quem aqui na igreja, aqui, as mulheres gostam de planta, levanta a mão. Não pode passar perto de uma floricultura ou ir visitar um parente que volta sempre com uma vasilha de comida e um vasinho de flor, né? Mas você, se perguntar para você qual que foi a última planta que você ganhou, falou, pastor, eu ganhei uma suculenta, eu ganhei uma violeta, eu ganhei uma florzinha assim, assado. Mas você lembra como que era o vaso que estava contendo essa planta dentro? Mas você fala de plástico, mas quando você olhou para ele, você ficou atraído pelo vaso de plástico? Você fala, nossa, que vaso lindo, vou jogar até essa flor fora aqui, porque eu quero esse vaso para mim. Não, você ficou encantado por aquilo que estava dentro. Ou seja, se nós formos trazer a comparação desse vaso simples, que tem várias utilidades diferentes para a vida de uma pessoa, meus irmãos, é aquela que aceita que Deus coloque dentro dela aquilo que Ele quer
sem ela querer a glória daquilo que está dentro dela para ela. Porque ela sabe que toda honra, toda glória tem que ser dada a Deus. Um vaso de barro é aquela pessoa que deixa, que sabe que Deus pode colocar dentro dela o Espírito Santo e ela não vai usurpar aquela glória para si. É aquela pessoa que aceita Deus colocar ela em qualquer lugar, ou enviá-la em qualquer lugar, ou fazer qualquer coisa, ela não se sente ofendida. Assim é um vaso de barro. Agora eu te pergunto aqui, dentro desse esclarecimento, quem tem sido você, com sinceridade, na casa de Deus? Ô pastor, eu sou vaso de barro, então por que você não está fazendo o que Deus quer? Eu sou vaso de barro, então quando Deus te dá uma ordem, por que você questiona? Ah, eu sou um vaso de barro, então por que quando o Espírito Santo ele toma a sua vida e manda você falar com a vendedora do sapato, com a vendedora de verdura na rua, falar algo dele para ela, dizer que ele ama ela, que ele pode mudar a vida dela, você fica em dúvida? O apóstolo Paulo, ele que vai ser um vaso escolhido de Deus, porque Deus ele vai dizer, vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. Ele, por exemplo, ele vai dizer aqui em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 7, que Deus ele tem uma preferência. 2 Coríntios capítulo 4, embora Deus ele é imprevisível nas escolhas, ele vai dizer aqui, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, olha o que ele vai dizer assim, ó, aqui nesse texto, diz assim, temos porém esse tesouro em vasos de quê? Mas pensa bem, tesouro, barro, não parece um paradoxo? Você colocaria um tesouro aonde? Num cofre, bem guardado. Mas ele está dizendo aqui, ó, que no vaso mais simples existe um tesouro colocado dentro dele. Diz aqui, ó, temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de quem? De quem, igreja? E não de nós. Essa excelência tem que ser de Deus. Mas qual que é esse tesouro que Deus ele coloca dentro do vaso de barro? Qual que é esse tesouro? Ele vai dizer aqui no versículo 8. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Olha só. Esse tesouro que Deus ele coloca dentro da pessoa, ele é capaz de fazer tudo isso. Uma pessoa que está fraca, ele faz dela forte. Uma pessoa que está abatida, ele levanta a pessoa. Uma pessoa que está desanimada, ela fica animada. Uma que se sente desamparada, ela se sente acolhida. Oh, meus irmãos, e Deus ele tem esse tesouro preparado hoje aqui para você. Mas ele está dizendo que o vaso tem que ser de barro. Porque a excelência desse tesouro, ela não pode ir para um vaso de ouro, porque senão o vaso de ouro, ele vai se achar mais importante do que o tesouro que é colocado dentro dele. Em nome de Jesus, amados irmãos, nós precisamos quebrantar o nosso coração para Deus. O apóstolo Paulo, que é um vaso escolhido de Deus, ele vai dizer aqui em Filipenses, no capítulo de número 3, no versículo de número 7, dentro dele foi colocado esse tesouro. Foi colocado algo tão importante dentro dele, que quando o apóstolo Paulo, ele está falando ali do seu currículo, vou ler a partir do versículo de número 4, Filipenses 3, versículo 4. Ele vai começar dizendo assim, ó.
Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Ou seja, olha como é que ele está se achando aqui, um vaso de ouro. Está dizendo, ó, se alguém podia se confiar na carne, eu ainda mais. Versículo 5, ó. Circuncidado ao 8º dia, conforme a lei mandava, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu. Ó, o currículo dele é impecável. Segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Sabe o que ele está dizendo? Eu era um vaso de ouro. Eu era um vaso impecável. Eu brilhava. Eu me destacava. Só que aí ele vai dizer que dentro dele foi colocado um tesouro quando ele foi escolhido por Deus para ser um vaso de barro. Olha o que ele vai dizer no versículo de número 7. Mas o que para mim era ganho, eu reputei o perda por Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como esterco, para que eu possa ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo a minha justiça, que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Olha o que ele está dizendo, olha, eu poderia ser um vaso de ouro, o meu currículo era impecável, eu era um fariseu, eu era zeloso da lei, eu perseguia a igreja, eu perseguia aqueles que infringiam a lei, mas agora, depois que eu conheci a Cristo, eu perdi todas essas coisas, eu perdi tudo isso. E sabe o que acontece quando eu olho para trás para aquilo que eu perdi? Eu não tenho saudade do que eu perdi. E meus irmãos, eu quero abrir uma aspas aqui. Tem cristão que sente saudade do passado que tinha, das coisas que perdeu. Eu tinha um emprego bom, eu era dessa forma. Mas meus irmãos, nós não somos saudosistas, não. Nós cremos não que o nosso passado é o melhor, mas nós cremos que o melhor de Deus está por vir na nossa vida. Ele está dizendo, olha, eu não olho para o meu passado com saudade. Sabe o que eu acho? Que aquilo ali, tudo ali foi perca. Eu troquei tudo por poder ter Cristo, conhecê-lo melhor e ser achado nele. Isso é ser vaso de barro. É quando você olha para o seu passado, ainda que você tenha tido uma condição financeira melhor do que você tem hoje, mas quando você olha para frente, você sabe que existe um Deus que pode fazer infinitamente mais do que você pensa, do que você imagina. Quando uma pessoa é vaso de barro, é isso que ela tem que ter de entendimento, que ela tem um tesouro dentro dela, que ajuda, que levanta, que fortalece. Quantas pessoas que você não conhece, que tem uma condição financeira boa, mas um coração vazio, uma alma apagada. Quantas pessoas lá na empresa que você trabalha, que tem um cargo talvez de chefia, um cargo excelente, que quando você conversa com a pessoa, você sente até a amargura da alma dela, porque não adianta de nada, se não tiver esse tesouro que Paulo ele disse, não adianta. O vaso ele pode ser de ouro, mas vai ser um vaso vazio. O vaso ele pode ser de prata, mas ele vai escurecer. Ele pode ser até de madeira, mas ele no dia das aflições, ele vai rachar, ele vai se deteriorar, ele vai se consumir. Você não vê quantas pessoas que estão se matando nos dias de hoje, se consumindo a si mesmas. Mas quem é vaso de barro, Deus coloca um tesouro dentro. E esse tesouro, sabe o que é? O Espírito Santo de Deus. É Ele que quando a pessoa está caída, Ele vai lá e ajuda as pessoas na fraqueza delas. Quando aquela pessoa está pensando em fazer uma loucura,
Ele vai lá e convence ela do pecado, da justiça e do juízo. Quando a pessoa está pensando em desistir, em desanimar, ele vai lá e fala: não, você não vai desanimar, você não vai desistir, porque quem te escolheu não erra, quem te escolheu sabe o que faz. Você está entendendo? Por isso que esse tesouro é colocado em vasos de barro, para que nós aqui hoje estejamos alegres, felizes. Não importa se está chovendo ou fazendo calor, a alegria no nosso coração, ela não se consome, porque quem colocou ela dentro de nós é aquele que é todo poderoso, é aquele que escolheu o vaso, é aquele que colocou dentro da casa. Amém? Só que para encher o vaso, sempre está enchendo o vaso ele tem que estar vazio. Você não vê? Eliseu, um dia ele recebe a demanda de uma viúva, que vai dizer assim: ó, estou endividada, meu marido servia ao Senhor, e a dívida é tão grande que os credores estão levando meus filhos embora para serem escravos. E Eliseu, ele vai ter uma direção ali, vai perguntar para a mulher: o que você tem na sua casa? Ela falou: tem uma pequena botija de azeite. Ele fala: tem mesmo? Então faz o seguinte, vai nos seus vizinhos, peça vasos emprestados, vasos vazios e não poucos. Porque não adiantaria ela trazer vaso cheio de planta. O vaso tinha que estar vazio, porque Deus ia colocar ali dentro um tesouro ali dentro. Aquilo que iria mudar a vida dela naquele momento. No caso dela, Deus ele derramou ali a provisão para que aquela mulher tivesse todas as suas dívidas quitadas. Mas sabe o que nós mais precisamos no dia de hoje? Do Espírito Santo de Deus. O amor está se esfriando, a apostasia está aí, o falso profeta se levantando, o amor das pessoas cada vez mais dispersos. Mas o Espírito Santo, ele está sendo derramado até hoje na vida daquele que se coloca com humildade perante Deus para ser usado pelo Senhor. Quem tem sido você na casa de Deus? Fica de pé toda a igreja. Hein? Pergunta para quem está do teu lado aí: quem tem sido você na casa de Deus? Hein? Vaso de quê, hein? Vaso de quê, hein? Põe a mão assim na altura do teu coração. Feche os seus olhos. Eleve o teu pensamento a Deus. Amados irmãos, essa mensagem tão simples, mas eu creio que seja resposta para muitas pessoas aqui hoje. Porque é uma pergunta que eu tenho que me fazer todos os dias. Porque um dia, meus irmãos, a igreja de Cristo na terra, ela vai ficar vazia. Não de pessoas, mas da presença de Deus. Porque quando o arrebatamento da igreja acontecer, quando Cristo vier buscar a sua noiva, muitas pessoas vão ser arrebatadas ao céu. Aquelas que foram instrumentos de Deus, aquelas que aceitaram ser moldadas pelo oleiro, que aceitaram aí a correção do Espírito Santo, aquelas que, ainda que um dia caíram e se quebraram, falaram: Senhor meu Deus, usa-me de novo, molda-me novamente. Essas pessoas, elas se encontrarão com Jesus Cristo nas nuvens do céu. Mas muitas pessoas que estarão aqui na terra vão estar conhecendo a palavra de Deus, vão até ter feito milagres,
através da presença de Deus, mas quis ser tanto vaso de ouro, que a essência foi embora e ficou aquele ouro imprestável. Hoje você precisa pensar, porque muitas pessoas, depois que a igreja subir, vão querer pregar a palavra de Deus, vão mostrar eloquência, vão falar palavras difíceis, mas já não terão dentro delas aquele tesouro maravilhoso, que é o que nos move, meus irmãos, que é o que nos dá a certeza que estamos no caminho certo. Porque nós podemos estar aqui passando por provações, igual você que está ouvindo essa mensagem está passando talvez. Mas o que preenche você? O que não faz você desistir? Ah, pastor, é poder conhecer a Cristo e ser achado nele. Para mim é tudo que eu preciso, é tudo que eu quero. Eu quero ser um vaso de barro para sempre. E hoje Deus, Ele te trouxe aqui para isso. Porque Ele quer usar você. Ele quer fazer de você um instrumento tão maravilhoso. E Ele quer te encher com o Espírito Santo. Ele vai derramar o tesouro do céu. Você que dizia assim, meu Deus, eu preciso de uma provisão do céu. Hoje você vai receber isso ainda maior dentro do teu coração, que é a presença de Deus. Mas, antes de receber, antes de ser cheio, você precisa se esvaziar. E às vezes nós nos esvaziamos pedindo perdão a Deus. Às vezes falhamos na missão, às vezes estamos parados demais, escurecemos como vaso de prata. Ou talvez o nosso coração que é enganoso, ele veio e roubou aquela humildade. E é por isso que hoje aqui, Deus ele quer fazer de você um vaso não para desonra. E nós vivemos num tempo tão difícil, meus irmãos, para o Evangelho. Tantas pessoas que estão desonrando o nome de Cristo. Mas você não pode ser assim. Ainda que um dia você diga assim, pastor, eu fui um vaso de madeira, eu até estava dentro da casa, mas eu fui me desfigurando, não sei o que foi acontecendo. Eu era uma pessoa que guardava a fé, a sã doutrina, mas fui descascando, perdendo ali a aparência de servo de Deus. E quando eu assustei, eu me afastei da presença de Deus. Eu fui consumido pelo pecado e me afastei da presença do Senhor. E hoje Deus ele me traz aqui, me faz ouvir essa mensagem. Será que tem solução para a minha vida? Claro que tem. O que é impossível aos homens é possível para Deus. E é por isso que eu quero fazer um convite aqui. Se você está aqui hoje se sentindo assim, pastor, estou muito fraco na fé, ou está afastado da presença de Deus, ou quer voltar para a presença do Senhor hoje, pastor, eu quero voltar para Jesus, eu quero ser usado pelo Senhor da maneira que eu já fui, eu quero ser instrumento de Deus, porque eu sei que eu sou um vaso escolhido. Ou talvez você ainda nem entregar a vida para Jesus entregou. Alguém hoje aqui quer entregar a vida para Jesus, voltar para os caminhos do Senhor, ou você quer se fortalecer na presença de Deus? Se você quer, ergue a tua mão direita assim que eu quero orar por você. Pastor, eu quero. Eu quero. Você quer? Você quer ouvir? Então vem aqui na frente. Pastor, eu também quero. Mais alguém? Se você quer, aproveite a oportunidade. Porque Deus ele faz assim, ele mexe com a nossa estrutura. Não adianta ser um vaso que não se deixa ser moldado.
E às vezes nós pensamos assim, essa mensagem nem é para mim. Mas na verdade a mensagem é toda para nós. É por isso que se você está se sentindo assim, talvez fraco, pastor, está difícil. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar por você, assim como vou estar orando pelos nossos queridos irmãos aqui, que talvez podem estar se sentindo num vaso sem valor, mas nas mãos do Senhor Jesus será um vaso de honra para a glória do Senhor. Mais alguém? Vocês que estão aqui diante do altar, põe a mão na altura do coração. Eu quero orar por vocês. E eu oro com toda a humildade do meu coração, porque se você me encontrar um dia caído, eu quero que você ore pela minha vida, que Deus me mantenha firme. Mas eu não quero perder a humildade do meu coração, para que Deus derrame sempre um bom tesouro dentro de mim. Você que está ouvindo essa mensagem através do YouTube, você quer se fortalecer, quer ouvir, quer deixar Deus usar você novamente? Coloca a tua vida na presença do Senhor. Se você puder, se ajoelha onde você está, eu quero estar orando pela sua vida também. Vocês que estão aqui, fechem os seus olhos e toda a igreja estenda suas mãos em direção ao altar. Deixa eu orar por vocês. Querido Deus e soberano Pai, Deus amado, Pai bendito e todo-poderoso, nós somos vasos de honra nas suas mãos, ó Pai. Se o Senhor não tivesse nos escolhido, meu Deus, talvez nem vasos seríamos. Talvez, meu Deus, nós seríamos verdadeiramente capacho de Satanás. Mas o Senhor, meu Deus, nos levantou, nos deu um novo nome. O Senhor, meu Deus, olhou para cada um de nós e fez, meu Deus, uma escolha que deu um nó até na nossa cabeça, porque nós não víamos nem valor nenhum em nenhum de nós. Mas hoje, meu Deus, nós temos esse entendimento, Pai, que para sermos cheios da Tua presença, nós precisamos, meu Deus, nos esvaziar. E aqui diante do Teu altar, meu Pai, estão aqui os Teus filhos, que com o coração, meu Pai, quebrantado, contrito, com o espírito humilde, meu Pai, colocam a vida diante do Senhor. E é por isso, ó Deus, que eu te peço, fortalece, meu Pai, restaura, mexe com a estrutura, não nos deixe, ó Deus, perder aquilo que nós temos de mais precioso, que é a Tua presença, ó Deus. Não nos permita, meu Pai, cairmos no engano do nosso próprio coração. Não nos deixe, meu Pai, fazer, meu Deus, como Demas ele um dia fez. Os enganos e as paixões do mundo fizeram com que ele fosse e nunca mais voltasse. Em nome de Jesus, meu Deus, restaura, Senhor, restaura e fortalece a vida de cada um aqui hoje, a vida dessa pessoa que está à distância, que o Senhor neste momento, meu Deus, esteja operando de uma maneira maravilhosa e sobrenatural, para a honra e glória do Senhor, meu Deus. Glorifica o Teu santo nome, ó Pai, que o Senhor limpe o nosso coração de toda mágoa, de todo ressentimento, de toda angústia e de toda dor. Pedimos a Ti, ó Pai, perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelos nossos erros, e enche-nos, meu Pai, para a glória e louvor do Senhor. Amém e graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Louvado seja Deus.